Recentemente, a cantora Anitta fez um post falando que há muitos anos ela sente fortes dores após a relação sexual e que sente muita cólica também no período menstrual. E que após muitos anos de investigação, aproximadamente 9 anos, ela recebeu o diagnóstico de endometriose. Essa doença de nome esquisito, ela é muito mais comum entre as mulheres em idade reprodutiva do que a gente imagina. O meu nome é Clarissa Demésio, eu sou nutricionista, eu sou doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu desenvolvi a minha tese de doutorado pesquisando a relação da alimentação com a endometriose e sou também especialista em saúde da mulher. E essa doença, ela se caracteriza por alguns sintomas muito importantes. O primeiro deles é o quê? É a cólica menstrual, é aquela cólica, aquela dor menstrual forte ao ponto da mulher às vezes precisar ir para o hospital fazer medicação na veia, receber essa medicação para tratar dessa dor. Ocorre também a dor pélvica, que é a dor fora do período menstrual, que é, por exemplo, a cantora Anitta apresenta, né? Ela tem a relação sexual e depois ela fica com muita dor, e essa dor não está relacionada à menstruação. É uma dor também muito forte que precisa ser tratada com medicações anti-inflamatórios, remédios para dores muito fortes. Um sintoma também importante é a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, que a Anitta também falou que sentia esse incômodo já há muitos anos. Então, além dessa dor pélvica fora da menstruação, ela também tem essa dor durante a relação menstrual, a relação sexual. Diarreia, constipação, algumas alterações intestinais também estão relacionadas e muito presentes entre as mulheres que têm endometriose, como por exemplo distensão abdominal, dor ao evacuar, sangramento também. Algumas mulheres podem apresentar sintomas urinários e a Anitta também apresentou esses. Por exemplo, ela relatou também cistite de repetição. Após o ato sexual, ela tinha muita dor. Então, isso também é uma característica da endometriose. E, além disso, um grande sinal, um sintoma importante também é a infertilidade. Aproximadamente 30% das mulheres com endometriose não conseguem ter filhos, são inférteis. Então, é uma característica importante também dessa doença. A endometriose, ela é uma doença crônica inflamatória que se caracteriza pela presença de focos do endométrio. Nós temos o útero e nós temos uma parede, né, uma camada que reveste o útero por dentro, chamada de endométrio. Essa doença se caracteriza pela presença dessa parede, desses focos desse endométrio fora da cavidade uterina. Esses focos, eles podem ficar localizados na bexiga, no intestino, na região atrás do útero, no apêndice, no pulmão, em vários locais fora da cavidade uterina. Em termos de fisiologia, esses focos podem chegar nesses locais através da menstruação, que a gente chama de menstruação retrógrada, é o retorno da menstruação, caindo esses focos de endométrio nesses outros órgãos. Isso também tem uma relação genética muito importante, uma questão de imunidade. Esses focos caem. A maioria das mulheres tem essa menstruação retrógrada, mas algumas não conseguem destruir esses focos que ficam fora do útero, e tem muitas outras questões relacionadas à endometriose, como, por exemplo, a alimentação. E essa doença, ela comete em torno de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, como eu falei anteriormente, isso em todo o mundo, porque aqui no Brasil a gente já tem pesquisa que já identificou mais ou menos esse percentual também entre as mulheres brasileiras. E muitas mulheres levam muitos anos para ter um diagnóstico de endometriose. Esses sintomas não são valorizados, os profissionais de saúde, muitos médicos acham que é frescura, os familiares também, e ocorre uma perda de qualidade de vida muito importante durante todos esses anos, sem descoberta, sem saber o que essa mulher tem. Muitas só descobrem depois que não conseguem engravidar e vão fazer tratamento específico de reprodução humana e descobrem que tem endometriose. E o principal exame de imagem para fazer esse diagnóstico é a ressonância magnética, e o padrão ouro que a gente fala é a cirurgia, a videolaparoscopia. Muitas mulheres só vão ter esse diagnóstico após serem submetidas a essa cirurgia. Em termos de tratamento, o único que vai retirar totalmente esses focos é o procedimento cirúrgico. Esses focos não somem com nenhum tipo de tratamento medicamentoso, nem com anticoncepcional, nem com anti-inflamatório, nem bloqueando a menstruação. Muitas dessas mulheres ficam bloqueadas por muitos e muitos anos e sofrendo também os efeitos colaterais dessas medicações que são utilizadas para esse bloqueio.
E depois de muito tempo, quando se mantém com esse sintoma, quando não tem jeito, elas podem e vão procurar algum cirurgião para serem submetidas à cirurgia para retirada desses focos de endometriose. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a alimentação está totalmente relacionada com o surgimento dessa doença e com o tratamento dessa doença. De 2017 até o ano passado, eu fiz a minha pesquisa e que envolveu em torno de 200 mulheres com endometriose aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós investigamos o consumo alimentar dessas mulheres e vimos que essas mulheres têm uma dieta mais inflamatória. E que essa dieta mais inflamatória, rica em alimentos ultraprocessados, alimentos de pacote, essas mulheres tinham baixíssimo consumo de frutas, legumes e verduras, consumiam muitas coisas industrializadas com muito açúcar, muita gordura saturada, muito tempero pronto, muita coisa de pacote, como eu falei. Nós vimos que essas mulheres tendiam e têm o maior risco de desenvolver a doença, a endometriose. Inclusive, esse estudo foi publicado numa revista fora do país, foi meu estudo de tese de doutorado, e eu tenho muito orgulho dele porque nós fomos a primeira equipe do mundo a identificar essa relação, a provar que a mulher que tem endometriose, ela tem uma alimentação mais inflamatória. Então, uma forma de prevenir, de fazer com que a mulher não tenha novos focos dessa doença é melhorando essa dieta dela, é fazendo com que ela tenha um padrão dietético anti-inflamatório. E além disso, nós sabemos que essas mulheres têm uma sensibilidade visceral muito grande, não só na questão uterina, mas também todos os órgãos pélvicos e abdominais, como por exemplo o intestino. Então essas mulheres tendo essa sensibilidade visceral, elas sofrem com o consumo de alguns alimentos específicos. Então hoje em dia a gente tem um protocolo dietético específico para o tratamento da dor. Independente dessa mulher estar usando anticoncepcional, independente dela ter sido submetida à cirurgia, muitas vezes elas vão para o procedimento cirúrgico e continuam com sintomas. Com esses sintomas que a Anitta apresenta, como por exemplo a cistite de repetição. Por quê? Porque ela não tratou essa sensibilidade visceral, ela não tratou toda essa questão aí fermentativa do intestino dela. Elas continuam sentindo cólica, elas continuam sentindo a dispareunia, que é a dor durante o ato sexual. Então, o que a gente sabe, e a minha experiência mostra, é que o tratamento dietético específico, esse tratamento antifermentativo que trata essa sensibilidade visceral, seguido, essa mulher tendo melhorado de todos os sintomas, ela passa a ter um padrão dietético anti-inflamatório orientado por um profissional especializado nisso, isso tudo pode tratar essa doença. E isso é verdade, trata, muitas mulheres têm, como eu falei, têm isso depois da cirurgia e elas só vão melhorar os sintomas realmente com esse tratamento dietoterápico específico. Então, eu estou fazendo esse vídeo aproveitando esse momento em que a Anitta, através desse post dela, está informando as pessoas dessa doença de nome esquisito que leva muito tempo para ser diagnosticada, e eu acho que esse é um momento de conscientização para a população, conscientização para os profissionais de saúde. E por isso eu gravei esse vídeo informando vocês, falando um pouco mais sobre essa doença e sobre a minha experiência no tratamento dessas mulheres. E se você conhece alguém que tem esses sintomas, se você conhece alguém que está sofrendo há tantos anos como a Anitta, encaminha esse vídeo, compartilha com elas, segue o meu canal que eu falo muito disso. Ultimamente eu tenho falado muito do tratamento da endometriose, da dor da endometriose, de todos esses sintomas através da alimentação. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam e compartilhem aí com seus amigos.